Ora viva, saudações de acordo ao horário em que tiver a ver esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez na cidade do Ambo com o projeto aberto para sabermos das pessoas aquilo que elas acham sobre a mortalidade da alma. Então é um tema muito peculiar e devemos aprofundar e devemos saber aquilo que elas acham. Porque esse é o nosso foco, saber o que, é que as pessoas acham e desmistificar tudo isso. Então vamos a isso. Olá, boa tarde. Boa tarde, sim. Como é que se chama? Elisete Direito. Elisete? Direito. Direito. Ok, Elisete, temos aqui umas perguntas sobre a morte. Perguntas diretas e queremos que sejas o mais dinâmica possível com as respostas. O que é que tu achas sobre a morte? Para ti, o que é a morte? A morte eu digo que é o final de tudo. E é o final de tudo, o final da vida. Tudo acaba? Tudo acaba. Nada sobra? Nada sobra. Ok. E para ti, onde é que as pessoas vão depois de morrerem? Por mim, as pessoas não vão a nenhum sítio. Tudo acaba. Para aqueles que tiveram, né? Para os religiosos, eu não sou muito religiosa, né? Mas acredito em Deus. Para aqueles que tiverem boas ações aqui na Terra, eles vão para o paraíso. É assim que nós aprendemos na nossa religião. Agora, os que tiveram mais ações, eles já não levantam, já não terão a vida eterna lá mais para frente, né? Quando Jesus voltar. E qual é a relação que tu fazes mesmo, assim, aprofundando um pouco mais sobre a vinda de Jesus Cristo e a morte? Quando eu disse que as pessoas vão para o paraíso depois da morte, eu não me referi que seja agora, mas sim depois da vinda de Jesus. Porque Jesus, quando virá, ainda haverá o julgamento, né? Haverá o julgamento, isso é depois da vinda de Jesus. Elisete, eu tenho uma última pergunta. Temos ouvido casos, relatos de pessoas que conseguem falar com os seus antepassados, ou seja, pessoas que morreram, elas ainda dizem que conseguem sentir a presença, conseguem falar. O que tu tens a dizer sobre isso? O que é que tu achas? Eu acho que isso é sobrenatural. Porque os mortos, como dizem, não incomodam os vivos. E é impossível os vivos falarem com os mortos. É o que eu acho, né? E que eu aprendi na minha religião. Que os mortos mesmo estão mortos e os vivos estão vivos. Os que conseguem falar com os mortos é porque são bruxos. Ok, Adriano Belo. Ok, senhor Adriano, nós temos aqui algumas perguntas. O que é a morte para si? Eu acho que a morte é o desaparecimento físico na Terra. Só físico? Por enquanto a minha definição é física. É desaparecimento físico e espiritual, né? Não, espiritual não, porque há quem diz que quando morremos fisicamente o espírito paira... Eu não quero só saber o que é que dizem, eu quero saber o que é que acha. Olha, certo. Eu sou de opinião que a pessoa quando morre é o desaparecimento físico completo. E tipo, como tu disseste, né? É o desaparecimento físico. Sim. Para onde é que o corpo vai? Onde é que a pessoa vai depois de morrer? O corpo ou a pessoa? A pessoa em si, porque é a morte. Segundo aquilo que tu disseste, né? Sobre a definição da morte, sim, onde é que vai a pessoa ou o corpo? Eu acho que a pessoa vai voltar ao pó, né? Do pó viemos e do pó voltaremos. A pessoa se degrada, o corpo se decompõe, é isso que nós sabemos. Agora, se vai aonde... Não tem alguma ideia? No momento, não tenho uma ideia. Ok. Então aqui uma última pergunta. O que é que acha daquelas pessoas que dizem que falam com aqueles que já se foram? Olha, eu não tenho nada que afirmar ou reafirmar acerca disso, porque eu simplesmente acredito naquilo que eu vejo, que estou a ver. E realmente eu nunca vi ninguém a me dizer que eu falo com alguém que já morreu. Tereza, temos aqui umas perguntas diretas e queremos que sejas mais prática possível com as tuas respostas, está bem? Eu quero saber de ti, o que é que tu achas sobre a morte? O que é a morte para ti? eu creio que a morte é o desligamento da alma do corpo. Ok. E já que a alma se desliga do corpo, onde é que o corpo vai? Onde é que a alma vai? Qual é o destino?
Eu creio que a nossa alma fica isolada em um lugar assim específico do universo, não sei bem onde, e o corpo simplesmente fica lá na caixa em Marcial. E tu? Glória Angola. Como? Glória Angola. Glória Angola. Então eu queria saber do Marcial e da Glória Angola, o que é que acham sobre a morte? Para vocês, o que é a morte? A morte é o passamento físico, é o passamento físico de uma pessoa, né? Ok. Yeah. E tu compartilhas da mesma ideia? Não, por mim a morte é um descanso. Ok. E para vocês, depois da pessoa morrer, onde é que ela vai? Para nenhum lugar. Sim. A pessoa só repousa, tipo eu como sou cristã. Eu acredito que quando nós morremos, descansamos. Nós esperamos a segunda volta de Cristo. Compartilha da mesma opinião? Realmente. Ok. E para vocês, eu não sei se vocês já ouviram daquelas pessoas que dizem que depois da pessoa morrer, elas ainda conseguem falar com aquela pessoa. Para mim, isso é uma mitologia. Yeah, porque quem morreu, como dizem, né, os mortos não incomodam os vivos. E essa teoria, eu acredito que os mortos só não incomodam os vivos quando não é da tua família. Quando é da tua família, há sempre aquele outro assunto que não sentir a presença, não sentir. Yeah, mas fora disso, eu acho que não existe nada. Da Glória Angola. Por mim, é mito, sim. Porque se morremos, morremos para sempre. Nós não ressuscitamos. Sim. Ok. Tá bem, muito obrigado. Essas eram as perguntas que nós temos para vocês. Esperamos que se inscrevam no nosso canal e vamos lá ver os conteúdos, porque as respostas todas serão dadas. Tanto aquilo que vocês têm como dúvida e coisas acrescentadas. Ok? Muito obrigado. Olá, meus queridos amigos. Obrigado a todos aqueles que contribuíram para o episódio de hoje com suas opiniões a respeito da mortalidade da alma. Para a temática de hoje, começo por falar sobre o que realmente é a morte, segundo a Bíblia Sagrada. Em Gênesis 2, verso 7, a Bíblia nos diz que a alma vivente é resultado do pó da terra e o Espírito de Deus. A alma aqui apresentada não é como muitos entendem, um espírito com vida dentro de nós que em ocasião da morte deixa o corpo e fica flutuando à deriva ou mesmo visitando o seio dos vivos. A alma vivente aqui apresentada é o ser humano com vida. Segundo Gênesis 3, verso 19 e Eclesiastes 12, verso 7, na ocasião da morte o pó volta para a terra de onde veio e o espírito volta para Deus que o deu. Portanto, biblicamente, a morte é a separação do pó da terra com o espírito que Deus deu ao homem na sua criação. Assim sendo, este ser humano vivo, que é a alma vivente, deixa de existir. Semelhantemente, como a iluminação deixa de existir quando a lâmpada é desligada da corrente elétrica, assim acontece com a vida do ser humano ao separar-se o espírito do corpo. A segunda questão é para onde vão os mortos. Muitos dizem que os bons vão para o paraíso e os maus no purgatório ou ao inferno. Mas o que a Bíblia diz? Em ocasião da morte, o homem vai para um lugar em que muitos chamam como região da morte. A Bíblia a chama como sepultura, lugar este que os mortos não podem retornar ao seio dos vivos, como nos diz a Bíblia em Jó, o capítulo 7, verso 9 a 10 e o capítulo 17, 11 a 16. Portanto, após a morte, o corpo permanece na região da morte, aguardando a ressurreição do dia em que Jesus voltará para a terra, como nos diz 1 de Tessalonicenses 4, 16 a 17. Neste lugar, o homem não sabe do que aconteceu com ele, nem o que acontece com os vivos. Assim como alguém está dormindo, também descansa aquele que jaz dentro da sepultura. Por este motivo, Jesus comparou a morte com o sono, em João 11, verso 11.
Para aqueles que dormem nas sepulturas, diz a Bíblia em Eclesiastes 9, verso 4 a 10, que o amor, o ódio, a inveja deles já não existem em seus corações, porque na sepultura para onde vamos, ali não há trabalho, não há conhecimento, não há reflexão, não há planos, nenhuma outra qualquer coisa. Como explicar aqueles casos de pessoas vivas que conversam com pessoas mortas? É a terceira questão levantada durante a entrevista. A Bíblia em 1 de Coríntios, o capítulo 11, verso 13 e 14, diz-nos que Satanás tem o poder de se disfarçar em anjos de luz, que são seres celestiais. Imagine, seria difícil para eles e seus demônios se disfarçar em alguém que já morreu? Claro que não. Em todas estas ocasiões, são demônios se personificando em pessoas que já faleceram, como a história de Saul nos narra em 1 de Samuel, capítulo 28. E qual é o conselho que tu deixas, assim, como ponta final, para as pessoas que acreditam que sentem isso? Olha, eu digo que em nenhuma parte da Bíblia está escrito que os vivos falam com os mortos. Então, prestem bem atenção quando estiverem a ler as passagens bíblicas, e nem todas as religiões falam a verdade. Tem que saber escolher bem as nossas religiões. Algumas religiões é mesmo só por fins lucrativos e nos fazem acreditar em fantasias. Nos fazem acreditar em fantasias. Até muitas religiões estão a destruir relacionamentos, estão a destruir famílias, porque depois querem acusar que a mãe ou a tua sogra é a tua bruxa. Estás a ver? É muito complicado. Então devemos saber a religião onde vamos nos meter. Diz muito sobre nós. Tá bem, Elisete. Bem, Anja, muito obrigado e passe bem. Muito obrigada.